Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa verdadeira obra-prima da literatura. Um livro que, à primeira vista, parece uma coisa, mas que, na verdade, esconde um segredo genial bem debaixo do nosso nariz. E essa é a grande pergunta, né? Olhando por cima, o nome da Rosa tem toda a cara de um suspense medieval clássico. Só que por baixo dessa camada, Umberto Eco construiu algo muito, mas muito mais profundo. Um verdadeiro labirinto intelectual. Então, para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, nosso guia vai ser a análise acadêmica de Eliana Lourenço de Lima Reis. É o trabalho dela que vai nos dar as chaves para entender a genialidade da obra do Eco. Bora começar a abrir essa primeira porta? Primeiro de tudo, o cenário. Imagina só, ano de 1327, uma abadia super rica e isolada lá nos Alpes italianos. Um lugar de paz e estudo, até que essa tranquilidade é quebrada por uma série de mortes bem bizarras e assustadoras. Sabe, essa premissa soa bem familiar, né? É quase um Sherlock Holmes da Idade Média, se a gente para pra pensar. O Eco nos fisga com a promessa de um bom e velho mistério, nos convidando para seguir as pistas junto com os protagonistas. E é exatamente aqui que a genialidade da coisa toda começa a aparecer. O Eco usa essa estrutura de romance policial como uma isca, sabe? Uma distração. O jogo de verdade, o que está acontecendo por baixo dos panos, é outro, bem mais complexo. A primeira peça desse quebra-cabeça, como aponta a análise da Reis, é a figura do narrador. Ou melhor, o sumiço dele. É isso mesmo, o Umberto Eco, o próprio autor, faz um esforço danado para se apagar, para desaparecer do próprio texto. E ele faz isso de um jeito mestre. A ideia é a seguinte: ele não se apresenta como o criador da história. Não, ele age como se fosse só o cara que encontrou um manuscrito antigo e resolveu transcrever. Mas por que fazer isso tudo? Qual é a jogada? A resposta vem do próprio Eco. Ele queria, basicamente, uma máscara. Pensa bem, ao botar a história toda na boca de um monge lá da Idade Média, ele cria uma distância segura. Ele não está afirmando nada, ele está só transcrevendo o que o outro lá disse. E olha que máscara, a complexidade disso é uma loucura. A história chega pra gente depois de passar por uma corrente de mediadores quase impossível de rastrear. O texto original fica tão soterrado debaixo de camadas e mais camadas de tradução e reescrita que virá quase uma assombração. E aí, a gente chega no ponto central. Toda aquela ideia de que o autor é o dono da verdade, bom, isso vai por água abaixo. A análise da Reis usa a palavra pulveriza, e é perfeita, né? Afinal de contas, de quem é essa história? Quem pode garantir que o que a gente está lendo é o que foi escrito lá no começo? A resposta é simples: ninguém pode. Ok, isso nos leva direto para a segunda grande chave para entender o livro, o método de investigação. Se o mundo da história, essa confusão toda, sem uma verdade clara, como é que o nosso detetive, o Guilherme de Baskerville, consegue resolver alguma coisa? Aqui está o pulo do gato. Umberto Eco não era só um romancista. Ele era um dos maiores especialistas do mundo em semiótica. Então, o nome da Rosa é, no fundo, ele pegando toda a teoria acadêmica dele e transformando num baita suspense. Ou seja, a investigação dos assassinatos não é bem sobre os assassinatos. Na verdade, é uma grande aula prática sobre como a gente lê e interpreta o mundo ao nosso redor. Como a análise da Reis aponta, a trama toda é uma grande metáfora da nossa própria vida, tentando entender um mundo que é feito de sinais. E olha só como tudo se conecta. O que o Guilherme faz dentro da história é exatamente o que quem está lendo faz do lado de fora. Tanto ele quanto nós somos uma espécie de decifradores de códigos, sempre caçando um sentido oculto em um universo cheio de pistas. Beleza, agora vamos para o coração do romance, tanto o coração físico quanto simbólico. A famosa e labiríntica biblioteca da abadia. Aquela biblioteca, gente, não é só um monte de corredor e prateleira. Ela foi feita de propósito para ser confusa, para te deixar perdido. Ela é um espelho, uma metáfora perfeita de como o conhecimento humano funciona. É imenso, é tudo conectado e muitas vezes é bem contraditório. Entrar ali é como mergulhar em toda a cultura da humanidade. E aqui entra outro conceito fundamental que o Eco está explorando. A biblioteca mostra na prática que nenhum livro existe sozinho. É como se cada livro fosse uma conversa com todos os outros que já foram escritos. Como diz a análise, a obra do Eco é um emaranhado de citações. E a análise da Reis traz uma analogia que é, sério, genial. Pensem no Salvatore,
aquele monge que fala uma mistureba de várias línguas. Ele é o próprio livro personificado. A fala dele, assim como o romance, é uma colagem, uma construção feita de pedacinhos de outras vozes. Certo! E, com tudo isso, a gente finalmente chega no centro do labirinto. Afinal, por que as pessoas estão morrendo? Que segredo é esse, tão poderoso, que faz com que valha a pena matar para mantê-lo escondido? E a resposta é um livro. É isso. Toda essa violência, todo esse medo, essa confusão toda, por causa de um único livro. Isso já mostra o poder absurdo que as ideias, quando colocadas no papel, podem ter no mundo real, né? E não é um livro qualquer, claro. É a lendária Parte Perdida da Poética de Aristóteles, o livro que falava sobre a comédia. Imagina só, uma defesa filosófica do riso, escrita por uma das maiores mentes da história da humanidade. Mas, peraí, riso? Por que raios o riso seria uma ameaça tão grande, perigoso ao ponto de justificar uma pilha de corpos? Parece estranho, né? É porque o riso é uma forma de poder. Ele liberta. O riso permite que as pessoas questionem a autoridade, que enxerguem as falhas naqueles que se dizem perfeitos. Se a principal ferramenta de controle de qualquer poder é o medo, o riso é o antídoto perfeito. Ele simplesmente desmonta o medo. Como a análise conclui, ele desmascara a manipulação. E isso nos leva à grande mensagem do livro, a lição final do nosso detetive, Guilherme de Baskerville. A ideia é que o conhecimento não pode ser um dogma, algo para a gente simplesmente acreditar e pronto. Tem que ser um campo aberto a ser explorado, com curiosidade e, principalmente, com senso crítico. No fim das contas, essa é a provocação que Humberto Eco deixa no ar. O mundo à nossa volta é como um grande texto cheio de sinais. E o desafio que fica é justamente esse. Não é para só acreditar no que se lê ou no que se ouve. É para investigar, questionar e tentar decifrar por conta própria.